E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e aqui no canal do YouTube Sorteando Advogando falamos sobre direito do trabalho, advocacia, áreas correlacionadas, tá? E também, inclusive, sobre o meu intercâmbio em Londres, tá? Para quem não sabe, inclusive, eu viajei agora uma segunda vez para buscar as minhas malas, então os vídeos estão separados todos por playlists. Tem alguns vídeos que eu ainda vou soltar a respeito da minha viagem ao longo desse ano. Então, se você quiser saber mais sobre a minha viagem, procura lá na playlist Meu Primeiro Intercâmbio. Se você quiser saber sobre áreas correlacionadas a direito do trabalho, sobre a advocacia, também procura nas playlists, beleza? Se puder, dá aquele like maroto para ajudar o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo e a plataforma passa a sugerir os nossos vídeos para outras pessoas, tá? E se puder, compartilha esse vídeo nas redes sociais, porque o vídeo de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre a medida provisória 927 de 22 de março de 2020, que trouxe uma série de alterações para as relações de trabalho em razão da quarentena, tá? Diante do coronavírus. Antes da gente entrar na medida provisória, eu vou só fazer uma pequena introdução para explicar para vocês o que é que está acontecendo, certo? Acredito que todo mundo já sabe o que é o coronavírus. É uma família de vírus que podem causar infecções respiratórias e até matar, certo? Esses vírus, eles já existem desde 1937, 1936, mais ou menos, quando eles foram identificados pela primeira vez. Acontece que eles vêm sofrendo diversas mutações. E agora, em dezembro, o primeiro humano teve contato com essa nova versão do coronavírus, que se alastrou pelo globo rapidamente, gerando a necessidade da decretação pela OMS de que estávamos de pandemia. Para que vocês entendam a gravidade do que a gente está falando, a última pandemia enfrentada na Terra, a não ser que eu esteja errado, se eu estiver, peço que me corrijam aqui nos comentários, foi a da gripe espanhola. Epidemia e pandemia são coisas diferentes, tá? Então, a última pandemia enfrentada por humanos no planeta Terra foi a da gripe espanhola. A gripe espanhola, ela matou cerca de 17 milhões de pessoas. Estima-se que chegou a esse número de morte. Ou seja, a gripe espanhola, em 1918, conseguiu matar mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial. Então, um cenário de caos gigantesco. E o problema não é só quem pode adoecer. É porque se você não estiver na zona de risco, provavelmente você vai sobreviver e vai ficar bem. Só que se você estiver na zona de risco, você vai necessitar utilizar o sistema público de saúde. E o nosso sistema público de saúde não está preparado para enfrentar uma quantidade de muitas pessoas doentes. Se muitas pessoas adoecerem, muitas pessoas vão morrer, como aconteceu com a gripe espanhola, entendeu? Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, dois links para vocês verem. Um é o link tirado do Ministério da Saúde, tá? Onde ele explica o que é o coronavírus, onde ele explica como é que se confirma a hipótese de diagnóstico, o que é que pode ser feito para evitar a propagação do vírus, certo? O segundo link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês é um link do Wikipedia, tá? Onde vocês podem ler um pouquinho sobre o impacto da gripe espanhola na história da humanidade. Matou muita gente, conseguiu matar mais gente do que a Primeira Guerra Mundial, inclusive aqui no Brasil. Corpos eram espalhados pelas vias. Então, assim, a gente na verdade tem que agradecer que estamos hoje diante de um cenário moderno e evoluído, onde através do sistema de internet, através de uma comunicação rápida entre os países, a comunidade internacional conseguiu se fortalecer o suficiente para adotar medidas de prevenção, como isolamento e quarentena. Qual é a diferença de isolamento e quarentena? A quarentena é para que as pessoas assintomáticas fiquem em casa, tá? Reduzindo o risco de contaminação, porque o vírus ele se propaga pelo ar. O isolamento é para manter separado as pessoas que estão, de fato, apresentando sintomas e, de fato, estão doentes, para que elas não contaminem as demais, certo? Para que vocês entendam a gravidade do que a gente está falando, o Congresso ele aprovou o Decreto 6 de 2020, decretando que o nosso país está diante de um estado de
calamidade pública até dezembro desse ano. E a orientação de quarentena partiu da Portaria 356 de 2020, editada pelo Ministério da Saúde. Nessa portaria, eu vou deixar o link, tá? Tanto com o decreto aqui embaixo no box de informação, também vou deixar o link aqui embaixo com o link da portaria que eu acabei de falar, da 356 do Ministério da Saúde. Ele trata tanto dos casos de isolamento quanto dos casos de quarentena. Muito embora tenha deixado muito claro que era ato do executivo, tá? Ato do secretário de saúde do estado ou do município decretar a quarentena. Beleza? Então, pronto. Agora que vocês entenderam sobre a gravidade do que a gente está falando, eu reitero e peço encarecidamente que você faça a sua parte pela nossa comunidade. Permaneça em casa se você puder. Se você tiver que sair, manter o isolamento social, nada de ir para a praia, nada de confraternizar, nada de churrasco, nada de festa. Mantenha uma distância de pelo menos um braço das outras pessoas, tá? Gente, isso é muito sério e as pessoas podem morrer por conta disso. E o problema, amigão, não é você morrer e ir para debaixo da terra dos pés juntos, não, como dizia minha avó. É você, nesse processo, contaminar outras pessoas, tá? Principalmente aquelas pessoas que estão em zona de risco, como, por exemplo, idosos, pessoas que apresentam um sistema imunológico muito deficiente, como cardiopatas, hipertensos, pessoas como eu, por exemplo, que sou asmática, tá? Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que eu fiquei um pouco chateada logo que eu cheguei aqui em João Pessoa, de Londres, porque eu comecei a receber algumas mensagens no direct de pessoas desinformadas, tá? Que estavam dizendo que eu tinha que ficar isolada porque eu tinha vindo da Europa, como se todo mundo que tivesse vindo da Europa tivesse carregando uma doença mortal. E não é assim, tá? A doença ela já estava espalhada no país, certo? E a necessidade de quarentena era a mesma, tanto para quem veio da Europa, quanto para quem estava já aqui. Tanto do isolamento social, que é quando você mantém distância social das pessoas, como depois no isolamento individual, onde todos precisaram ficar em casa, entendeu? As pessoas elas estavam extremamente desinformadas, muitas pessoas saindo na rua com máscara, sendo que quem tinha que usar máscara, quem de fato estava doente, certo? Isso gerou pânico, as pessoas começaram a sair para a rua para comprar máscara, luva e álcool em gel em quantidades excessivas, e o que é que aconteceu? As pessoas que realmente passaram a precisar comprar máscara, não tinham mais máscara. Minha irmã comprou uma máscara um dia desse por R$15, isso é um absurdo. Em razão do desespero e da falta de orientação e de conscientização das pessoas, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, extraído do site do Ministério da Saúde. Se você puder, depois dá uma olhadinha, beleza? E faça a sua parte. Fique em casa, não fique circulando sem necessidade. Eu sei que é muito, muito difícil. Eu estou isolada já há 7 dias, eu acho, vai fazer agora. O seu sistema psicológico ele fica extremamente alterado, a sua percepção. E eu tenho crises de ansiedade generalizada. Isso é algo, inclusive, que eu não costumo conversar com as pessoas, já tem um tempo já. Isso eu comecei com essas crises há um tempo atrás, em razão da advocacia, muita pressão psicológica. Então, eu não me sinto bem em lugares fechados, mas eu tô tentando fazer a minha parte. Faça a sua também, tá? Vamos trabalhar no sentido de evitar uma nova gripe espanhola. Beleza, galera? Não é teoria da conspiração, tá? Mas não seja agressivo com o seu próximo. Tenha empatia, tá? Nada de querer isolar uma pessoa, destratar, porque é oriental ou porque é chinesa, como eu cheguei a ver em Londres. Ou de querer destratar a pessoa e não dar nem um bom dia e já vir perguntar de quarentena porque a pessoa está chegando da Europa, certo? É uma pandemia, estamos todos diante da mesma situação. E se você apresentar sintomas de gripe, se isole, siga as orientações do governo, beleza? Mas hoje vamos falar sobre a medida provisória 927/2020, que é extremamente importante, extremamente atual, em razão da orientação dada pelo Ministério da Saúde de quarentena, beleza? Olha só, gente, é o seguinte, a medida provisória, ela trouxe
ela tem como objetivo preservar as relações de trabalho, as relações de emprego, diante da necessidade da quarentena, diante do estado de calamidade pública que nós estamos. Está sendo uma situação extremamente difícil para todos, empregadores e empregados. Porque se a empresa está fechada, vai deixar de oferir renda. Se vai deixar de oferir renda, como é que eu vou conseguir manter meu quadro de colaboradores? Então, essa medida provisória foi extremamente importante. Inclusive, tá, eu quero deixar muito claro que ela também se aplica para as relações de emprego domésticas, tá bom? Então, não é só o empresário que vai poder seguir as regras da medida provisória. O empregador doméstico também pode, tá? Isso é extremamente importante. Eu tô tocando nesse assunto porque meu irmão veio me procurar pedindo orientação justamente porque ele sabia que havia necessidade de manter a empregada doméstica dele em quarentena. Mas ele não tinha condições de ficar custeando durante muito tempo, porque a gente não sabe quanto tempo realmente vai durar a quarentena, ela em casa, tá bom? A portaria 356 de 2020 orienta que a quarentena seja por 40 dias, mas deixa claro que pode ser estendida por um período maior se for necessário, tá bom? Então, vamos começar a falar da medida provisória, tá? E se você puder, compartilha, tá, esse vídeo nas redes sociais, porque essas alterações, elas são extremamente importantes, beleza? Vamos lá. 8 pontos, tá, foram trazidos na medida provisória, certo? Os empregadores vão poder adotar, o teletrabalho, ou seja, manda o empregado trabalhar de casa, certo? 2, antecipação das férias individuais, ou seja, agora eu não preciso mais necessariamente esperar eu completar o período aquisitivo, ou seja, 12 meses de trabalho, para poder conceder as férias dentro do período concessivo. Não, eu posso antecipar as férias em razão da necessidade de quarentena, tá? Porque uma empregada doméstica, ela não vai ter como fazer o trabalho doméstico da casa dela. Então, em razão disso, o empregador doméstico agora ele vai poder antecipar as férias, tá? Os pequenos negócios, pequenos empresários também, certo? As empresas que tiverem colaboradores que puderem trabalhar de casa, mediante o teletrabalho, também vão poder, tá? 3, terceiro ponto, concessão de férias coletivas. Se eu tenho que fechar meu estabelecimento, como por exemplo, eu tenho um bar, eu tenho um restaurante, eu tenho 10, 15, 20, 30 colaboradores, eu posso colocar todo mundo de férias, tá? Posso promover a antecipação de feriados, certo? E aproveitar os feriados para mandar o pessoal para casa. Então, assim, tipo, eu vou ter um feriado numa quinta-feira e eu já estou no período de quarentena, eu posso aproveitar essa data do feriado para mandar o meu colaborador para casa, beleza? Estabelecer banco de horas, celebrar acordo individual para firmar banco de horas, no sentido de que quando passar esse período da quarentena, essas horas elas possam ser compensadas, certo? Ou seja, eu posso firmar um contrato, mediante um contrato individual, o banco de horas agora, tá? Isso é possível, certo? E aí, as horas que o trabalhador ficar em casa, ele vai poder compensar posteriormente depois do período da quarentena, tá? Também ficou suspensa a exigência administrativa em saúde e segurança do trabalho, mas eu não vou adentrar muito por aí, tá? Porque eu vou tentar explicar os pontos principais. Durante esse período, fica autorizado o direcionamento do trabalhador para cursos de qualificação, ou seja, para evitar que eu ponha esse trabalhador dentro da minha empresa exposto ao risco de contaminação, eu posso direcionar ele para o curso de qualificação, tá? E aqui um ponto extremamente importante: suspensão do recolhimento das cobranças de FGTS. Ou seja, a medida provisória, ela autorizou, tá, que durante 3 meses os empregadores deixem de recolher o FGTS. Não é que ele não vai fazer esse recolhimento, ele vai, mas no momento vai ficar suspensa essa cobrança. A medida provisória no artigo 19 deixa muito claro que fica suspensa a cobrança do FGTS de março, abril e maio. Os recolhimentos, eles vão ser feitos posteriormente, eles podem ser realizados de forma parcelada, sem incidência de multa, de juros, tá?
com vencimento no 7º dia útil de cada mês a partir do mês de julho de 2020, ok? Então, essa alteração é extremamente importante, porque as empresas elas vão ficar fechadas durante o período da quarentena. Então, foi uma medida visando ajudar os empregadores a conseguirem manter o emprego dos trabalhadores, ok? Agora, como é que fica essa questão da antecipação das férias? Primeiro, o empregador ele deve comunicar a antecipação das férias com no mínimo 48 horas, tá, de antecedência, certo? As férias, elas não podem ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias, tá? Ou seja, eu posso dar as férias e fracionar, mas o período mínimo tem que ser no mínimo 5 dias, tá? É possível se conceder as férias ainda que não tenha transcorrido o período aquisitivo, porque assim, antes dessa medida provisória, eu tinha que trabalhar 12 meses para poder ter o direito de tirar férias. O meu empregador ele tinha mais 12 meses para me dar férias. Agora, isso não é mais necessário. Se eu só tenho 6 meses de empresa, a empresa pode antecipar as minhas férias, tá? E nesses períodos de fracionamento das férias, porque é possível fracionar as férias, elas não vão poder ser gozadas em um período inferior a 5 dias. Ou seja, meu empregador, se quer antecipar as minhas férias em razão da necessidade de quarentena, ele tem que me dar pelo menos 5 dias de férias, tá bom? E ele tem que me avisar com 48 horas de antecedência, certo? Agora, como é que fica a questão do pagamento das férias? Essa parte é extremamente importante. O pagamento das férias ele pode ser efetuado até o 5º dia útil subsequente ao início do gozo das férias. Por que eu estou frisando isso? Porque antes dessa medida provisória, o empregador ele tinha que promover o pagamento das férias até 2 dias úteis antes de entrar de férias. Agora não vai ser mais assim, tá? Agora pode fazer o pagamento das férias até o 5º dia útil, tá? Do mês subsequente ao início do gozo das férias, entendeu? Então, se tipo, eu saí de férias agora em março, eu tô de férias agora no mês de março, tá? Ele pode fazer o meu pagamento até o 5º dia útil do mês de abril, entendeu? Onde é que tá essa informação? No artigo 9º da medida provisória 927 de 2020. Lembrando que eu vou deixar aqui no box de informação, tá? O link com a medida provisória para quem tiver curiosidade e quiser abrir. Outro ponto extremamente pertinente é que ficou autorizado a celebração de acordos individuais para negociar e antecipar futuros períodos de férias, entendeu? Outro ponto extremamente interessante é com relação ao pagamento do terço constitucional de férias, que agora, certo, a medida provisória autorizou que o empregador faça o pagamento do terço constitucional até a data em que é devido o pagamento do 13º. Onde é que está prevista essa informação? No artigo 8º da medida provisória 927 de 2020. Ou seja, eu posso antecipar as férias e eu não preciso fazer o pagamento do terço constitucional das férias agora. Eu posso deixar para pagar o terço constitucional das férias que eu estou antecipando junto com o 13º no final do ano. Entendemos? Onde é que está essa informação? No artigo 8º da medida provisória 927, tá? Por fim, o artigo 7º ainda deixa claro que o empregador pode suspender as férias ou licença não remunerada dos profissionais da área de saúde. Então, aqueles enfermeiros que estão de férias em casa, o hospital pode chegar e dizer, amigão, volta porque a situação tá grave aqui e a gente tá precisando de uma força, entendeu? Certo? Agora, a medida provisória deixa muito claro no artigo 10º no artigo 10, tá? Que se o empregador demitir, aqueles valores referentes às férias que ele ainda não pagou, ele tem que pagar no ato da rescisão. Tipo, eu antecipei as férias do meu empregado, aí eu só vou precisar pagar o terço constitucional das férias dele em dezembro junto com o 13º. Mas aí, por algum motivo, eu resolvo demitir esse trabalhador. Eu não vou ter até dezembro para pagar esse terço de férias, não. Eu tenho que pagar o terço de férias, tá? No ato da rescisão, como já é o procedimento normal. Se você quiser saber mais sobre pagamento de verbas rescisórias, o prazo, que é o prazo de 10 dias depois da reforma trabalhista, o direito à multa que o empregado tem, caso seja descumprido o prazo de 10 dias, tá? A contar da demissão para pagar a rescisão, clica no box que vai estar no card de informações que vai estar aqui em cima ou aqui em cima, tá? Tem 2 vídeos aqui no canal onde eu explico melhor isso. Se eu lembrar, eu vou deixar também o link aqui no box de informações aqui embaixo, tá bom? Como eu já disse a vocês,
tá? É possível agora o aproveitamento, certo, dos feriados, embora o aproveitamento dos feriados religiosos esteja condicionado à concordância do trabalhador, certo? E também pode ser aproveitado para compensação do saldo de horas, tá? Lembra disso. O artigo 14 trouxe uma alteração extremamente importante, certo? Que permite a alteração do contrato de trabalho. Como é que funciona? Fica autorizada a interrupção de atividades do empregador, certo? E a adoção mediante um contrato individual, tá? De banco de horas. Essas horas, elas vão poder ser compensadas em até 18 meses a contar do encerramento do estado de calamidade pública, que, como eu disse, de acordo com o decreto número 6, foi decretado que será até dezembro desse ano. Pode ser que se prorrogue, pode ser que a situação seja controlada antes e surja um novo decreto revogando os efeitos desse, tá? Como é que vai ser realizada essa compensação de horas? Se eu mando os trabalhadores para ficar em casa e continuo pagando essas horas de trabalho, posteriormente eles vão ter que me devolver essas horas de trabalho, tá? E aí ficou autorizado no artigo 14, parágrafo 1º, que essa compensação pode ser feita por até 2 horas por dia de trabalho. Lembrando que essa compensação pode ser feita por até 18 meses a contar do encerramento do estado de calamidade. Entendemos, galera? Vai ser como se o trabalhador pudesse fazer 2 horas extras por dia, certo? Só que ele não vai ser remunerado. São horas que ele vai estar devolvendo para o empregador dele em razão de ter ficado em casa durante o período da quarentena. Seria mais ou menos isso, a grosso modo, para vocês conseguirem entender, tá? Lembrando que a Constituição, a adoção de um regime especial de jornada com banco de horas, ela tem que ser formalizada mediante um contrato individual ou acordo coletivo, tá? Outra coisa, o que é a suspensão de exigência administrativa de saúde e segurança? Basicamente, ficou suspensa a cobrança, a exigência da realização de exames ocupacionais, tá? Isso visando justamente evitar colocar as pessoas em uma situação de risco. Por exemplo, dentro de uma clínica onde outras pessoas vão estar doentes e podem estar portando coronavírus, entendeu? Outra coisa, não há mais necessidade de realização de exame demissional desde que, tá, esse empregado tenha se submetido a um exame ocupacional há no máximo 180 dias, tá certo? Então, se ele tiver feito um exame ocupacional, tipo um exame de retorno ao trabalho, um exame periódico, há menos de 180 dias, e ele venha a ser demitido durante o período de calamidade pública, não vai precisar se submeter a um exame demissional do trabalho, tá? Durante o período, certo, de calamidade pública, o contrato de trabalho, ele pode ser Durante o período de calamidade pública, o contrato de trabalho ele pode ser suspenso por até 4 meses, tá? Para que o trabalhador possa se submeter a algum curso ou programa de qualificação, tá? Isso está previsto no artigo 18 da medida provisória 927 de 2020, tá bom? O artigo 4º, ele vem para disciplinar como é que vai funcionar o teletrabalho. Fica autorizado que estagiários, tá, e menores aprendizes, certo, também trabalhem mediante o teletrabalho, certo? O empregador pode fornecer o equipamento mediante o sistema de comodato, tá? Lembrando que, caso o empregador esteja mediante o sistema de comodato, certo, disponibilizando o equipamento, esse equipamento não vai o fornecimento desse equipamento, sob nenhuma hipótese, vai ser considerado salário, tá? Porque tem gente que pode achar que isso pode ser considerado salário in natura e tudo mais. Não tem natureza salarial de forma nenhuma. Outro ponto extremamente interessante está no artigo 4º, parágrafo 5º, certo? O que é que ele traz? Ele deixa muito claro o seguinte, que o tempo dispendido em aplicativos, tá, não é considerado tempo à disposição de trabalho, entendeu? Gente, esses são os pontos principais que eu trouxe da medida provisória, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo com o box de informações para se vocês quiserem abrir e darem uma lidinha. Eu espero que principalmente essa questão das férias e do FGTS tenham ficado muito claros, beleza? Outro ponto interessante que eu acho que é importante a gente abordar aqui é que a medida provisória deixa muito claro que quem
for contaminado com coronavírus, não vai poder alegar que essa doença tem um caráter ocupacional, salvo se de fato houver um nexo de causalidade entre o trabalho e a doença. Por exemplo, um enfermeiro que está dentro de uma unidade hospitalar pode sim vir a ser contaminado com coronavírus, porque em razão da atividade dele, ele vai estar ali de frente, ali correndo risco de contaminação, entendeu? Mas os demais, via de regra, não, tá bom? Então, dá uma lida nos links, nos boxes de informações que vão estar aqui embaixo, tá? Porque é muito importante, porque vocês vão poder abrir a medida provisória que eu estou mencionando, vocês vão poder abrir o decreto que fala do estado de calamidade pública, vocês vão poder abrir a portaria 356 que eu mencionei, tá? Editada pelo Ministério da Saúde, certo? Que fala da questão do isolamento, da questão da quarentena. Vão ter os links também aqui embaixo, como eu mencionei para vocês, tá? Explicando sobre o que é o coronavírus, tá? Extraído diretamente do site do Ministério da Saúde, tá? E também um linkzinho com a matéria sobre a gripe espanhola extraída do Wikipédia. Wikipédia não é uma fonte de informação 100% segura, porque é uma plataforma que muitas pessoas podem alterar as informações registradas, mas foi o primeiro link que eu achei que traz uma noção geral do impacto da gripe espanhola, certo? Na história da humanidade, tá bom? Nesse momento que a gente enfrenta de pesar, eu tô fazendo a minha parte, eu espero que você faça a sua, tá bom? Eu tô presa dentro de um flat em quarentena, não estou sequer em casa, porque a minha mãe faz parte da zona de risco, porque ela é idosa, e eu cheguei da Europa e eu não quis colocar a minha mãe em risco, porque apesar de que cheguei assintomática, sem apresentar sintomas de gripe ou de doença, mas eu não sei se eu vim portando vírus ou não, entendeu? O vírus ele pode ficar incubado por até 14 dias no sistema orgânico. Beleza? Compartilha esse vídeo, galera, nas redes sociais. Vamos ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre essa medida provisória, tá? E principalmente sobre a questão do FGTS, sobre a questão das férias e sobre a questão do teletrabalho, beleza? Fora isso, me segue também lá no meu Instagram. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, porque eu sempre trago um conteúdo complementar aqui pro canal, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo. Vocês são fantásticos. A nossa comunidade já passou de 1.200 surtados, certo? Eu sei que eu estou diversificando um pouco o conteúdo aqui do canal agora com os vídeos que eu trouxe um pouquinho sobre a minha viagem para Londres, sobre o processo de imigração, entendeu? Mas o foco principal daqui do canal vai continuar sendo advocacia e direito do trabalho, tá? Então, se você quiser ter acesso aos conteúdos, é só procurar pelas playlists. A programação habitual são de vídeos publicados em 2 domingos por mês, no segundo e no último domingo. Infelizmente, em razão do meu intercâmbio, em razão dessa minha última viagem para Londres, em razão agora da pandemia, a programação habitual daqui do canal está um pouco alterada. Então, aperta o sininho aqui, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados, tá? E eu vejo vocês lá no meu Instagram, porque eu vou soltar um conteúdo complementar ainda sobre essa medida provisória, beleza? Fora isso, se inscreve e eu vejo vocês por aí. Tchau, tchau!